O reverendo Leandro Lima é certamente o maior defensor do amilenismo no Brasil. Uma pessoa que se dedicou a estudar a escatologia, que tem real interesse no assunto, diferente de muitos amilenistas a que eu critico, e que, em uma aula recente, expõe os três posicionamentos escatológicos. Há alguns meses atrás, eu fiz uma live em resposta ao pastor Daniel Dietz, um amilenista que teceu críticas ao pós-milenismo. E eu demonstrei que muitas, se não a totalidade dessas críticas, é infundada. E chegou o momento, agora, de eu avaliar os argumentos do pastor Leandro Lima acerca da posição pós-milenista. Ele entende, de fato, o pós-milenismo o suficiente para que nós nos engajemos em um diálogo, ou mesmo em um debate respeitoso? É o que nós vamos conferir aqui neste vídeo. Peço que você se inscreva caso goste de teologia, cosmovisão cristã e muitos outros assuntos. Curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e bora para a nossa análise. Por outro lado, os pós-milenistas, que são é uma posição mais atual, né, mais recente, ainda que os pós-milenistas tentem se identificar com alguns grandes teólogos do passado, como Agostinho e o próprio Calvino, mas eu acho muito difícil fazer essa defesa. Olha, ele já começou falando uma coisa completamente equivocada aqui. Escatologia é um aspecto da teologia muito recente em termos de desenvolvimento sistemático. E sabe quem diz isso, Leandro Lima? Um teólogo que as pessoas da IPB gostam muito, Luiz Berkoff. Olha o que diz Luiz Berkoff na sua teologia sistemática. Abre aspas. Quando Clifford escreveu sua escatologia, queixou-se do fato de que até então nunca aprendera um compreensivo e adequado tratado de escatologia de maneira completa. Em geral, se pode dizer que mesmo agora, em 1941, a escatologia é o menos desenvolvido de todos os Locke, da dogmática. Isso aqui é precisamente o que eu estou falando. Millar Erickson, que é um teólogo que eu gosto bastante, um pré-milenista que escreveu inclusive uma obra que eu recomendo para vocês, irmãos, que querem ter um panorama geral de todas as posições, de todas as grandes posições escatológicas, vai falar o seguinte na sua obra Escatologia, a questão em torno do milênio, ou a polêmica em torno do milênio, algo assim. Ele vai dizer que o século XX é o século da escatologia, que antes do século XX, a discussão em torno de escatologia era muito pequena, quase insignificante. Então, todas as três grandes posições, o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo, encontram rudimentos na igreja antiga. Então, acabou, fim de papo. Essa ideia de que o pós-milenismo é uma coisa recente é uma falácia. E é uma falácia tão grande, Leandro Lima, que eu poderia endereçar exatamente a mesma crítica ao amilenismo. Dizer que o amilenismo surgiu no século XIX, visto que antes do século XIX o termo amilenismo sequer existia. Então, se chamava tudo de pós-milenismo. Só que os amilenistas vão achar que não, anacronicamente existia amilenismo no passado, mas agora o pós-milenismo não. Então é um argumento completamente falacioso. Millar Erickson vai dizer, inclusive, na sua teologia sistemática, o seguinte, abre aspas, visto que a teologia geralmente se define e se aprimora em resposta a desafios e controvérsias, e a quantidade de debates importantes sobre a escatologia tem sido pequena durante grande parte da história da igreja, ela permaneceu assim relativamente pouco desenvolvida em comparação a doutrinas como a natureza dos sacramentos e a pessoa e a obra de Cristo. Então, olha só, Millar Erickson, mais uma vez, mostrando que a abordagem que o Leandro Lima está tendo sobre o pós-milenismo é uma abordagem completamente para fins de descrédito. O argumento que Leandro Lima está tentando formular, mesmo que de maneira um tanto sutil, é que o pós-milenismo é uma posição recente. Então, os pós-milenistas não têm a história ao seu favor. Isso está equivocado, tá? Está muito equivocado. E vocês podem ver que eu citei o Berkoff, que é milenista, citei o Millar Erickson, e tem uma outra citação do Millar Erickson que eu vou deixar para trazer um pouco adiante, porque vocês vão ver como que o Leandro Lima ele desqualifica a tentativa que nós, pós-milenistas, temos algumas vezes de encaixar figuras do passado dentro da nossa posição. A única coisa que se encontra igual, né, em Calvino e Agostinho é a ideia de um milênio não literal, um milênio e que vai acontecer necessariamente antes da vinda de Cristo, ou seja, o milênio é antes da vinda de Cristo.
Então a vinda de Cristo é pós-milênio. Nesse sentido, todos eram. Calvino, Agostinho eram, podemos chamar eles de pós-milenistas nesse sentido. Mas essa também é a posição amilenista. E, na verdade, a posição pré-milenista, né, Jesus volta depois, melhor, pós-milenista, Jesus volta depois do milênio, sendo o milênio uma era de paz e prosperidade, advindas não de uma intervenção direta de Deus, ou seja, não é que Deus vai agir assim de forma misteriosa e sobrenatural e vai reverter o estado caótico da Terra. Não, os pós, eles entendem que essa era dourada vai começar como resultado do progresso da pregação do evangelho e sua eficiência em todo o mundo. Ou seja, Leandro Lima está usando inadequadamente o termo Era Dourada para descrever o ápice do milênio na perspectiva pós-milenista. Nós pós-milenistas acreditamos que nós já estamos no milênio. Nisso, o pós-milenismo é igual ao amilenismo. Mas nós não cremos em uma era dourada, no sentido que ele dá a entender. A ideia de uma era dourada é muito mais coerente dentro de uma postura pré-milenista histórica do que de uma posição pós-milenista. Por quê? Porque o pós-milenismo entende que o reino dos céus é já e ainda não. Isso que muita gente aprende nos seminários só é levado às últimas consequências dentro da escatologia pós-milenista. Nós entendemos que Cristo já trouxe o reino. A gente pode ver que a pregação de João Batista, de nosso Senhor Jesus Cristo, era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou, mas ainda não na medida que ele não é pleno sobre toda a terra, de tal maneira que o nosso Senhor entregue o reino a Deus, entregue o reino ao Pai. Como é dito no Salmo 110, assenta-te à minha direita até que pões teus inimigos debaixo dos cabelos de teus pés. Os inimigos de Cristo ainda não estão derrotados, então a igreja está nesse processo. Logo, não existe era dourada no pós-milenismo. Ainda que alguns autores pós-milenistas utilizem esse termo, eu diria que ele não é adequado à perspectiva de que o milênio é um crescimento progressivo, como o grão de mostarda, a qual nosso Senhor Jesus Cristo comparou o reino dos céus. Então eu vejo que no meio amilenista, e o Leandro Lima não é o primeiro a demonstrar esse erro, há uma clara falta de definição do que seja o pós-milenismo, que faça jus ao que nós pós-milenistas afirmamos dessa posição. Então, assim, percebam quão difícil é você levar o amilenista a ver as suas fragilidades, a ver suas inconsistências. Se ele toma o pós-milenismo na base de uma caricatura que não corresponde à realidade. A ideia de que, em algum momento, esse mundo será tão cristianizado, tão evangelizado, que a maioria da população será cristã mesmo, não só nominal, e assim os efeitos vão surgir e vão surtir em toda a sociedade, a violência vai diminuir, as guerras vão acabar, e o progresso científico, inclusive, vai trazer uma era dourada de paz e prosperidade mundial. E aí, lá no finalzinho, acontece uma rebeliãozinha do diabo, tal, e aí Jesus já vem, e como a cereja do bolo, para levar, né, as coisas à sua plenitude. É engraçado que uma coisa que ele falou aqui é sobre a questão da ciência. Não, o progresso até científico, ele vai acarretar uma melhoria do mundo significativa, e no final a volta de Cristo vai ser a cereja do bolo. E o que eu tenho para dizer contra essa concepção? Ela ignora o fato fundamental desse progresso. Perceba que quando os amilenistas eles vão criticar os pós-milenistas, eles vão muitas vezes nos tomar como otimistas, baseados em circunstâncias terrenas ou realidades terrenas como a ciência. Quando a ciência nada mais é do que um corolário do desenvolvimento daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou com a grande comissão. Por que a ciência se desenvolveu no mundo ocidental? Por conta de uma cosmovisão cristã. Então a ciência, ela faz parte do domínio para o qual Deus nos criou, coisa que você só vê na escatologia pós-milenista, não vê no amilenismo. Mas agora, reduzir o pós-milenismo a um otimismo baseado em nada
é um erro. E eu gostaria de trazer aqui agora uma citação, dessa vez de um pós-milenista, o Lorenz Bottner. Olha o que ele diz na sua obra Pós-Milenismo, na página 25. Definimos o pós-milenismo como a visão das últimas coisas que defende que o reino de Deus está no presente, sendo expandido no mundo através da pregação do evangelho e da obra salvífica do Espírito Santo, nos corações dos indivíduos, que o mundo, por fim, será cristianizado, e que a segunda vida de Cristo acontecerá no encerramento de um longo período de justiça, comumente chamado de o milênio. Então existe sim otimismo no pós-milenismo. Não estou dizendo que a fala dele esteja inteiramente errada, mas há o eclipse do fator fundamental do pós-milenismo nessa fala, que é a pregação do evangelho e a operação salvífica do Espírito Santo. Se você não entende como nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma missão de discipular as nações e de que o Espírito Santo atua convertendo as pessoas, você não sabe nada de pós-milenismo. Na melhor das hipóteses, você tem realmente uma ideologia otimista. E o pós-milenismo não é uma ideologia otimista que olha para os avanços da ciência com otimismo por eles mesmos. Não. O otimismo pós-milenista se baseia na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E por que isso é possível dentro do pós-milenismo como não é no amilenismo? Porque o pós-milenismo é a única visão escatológica que tem a visão correta sobre o reino dos céus. Os amilenistas reduzem o reino dos céus a uma coisa puramente espiritual. Fazem uma dicotomia entre o que é espiritual e o que é profano. E quando eu digo profano, não é o que é diabólico, o que é satânico. Digo o que é trivial, o que não vai ser alcançado pelo evangelho. Então, o amilenismo ele tem uma falha central. E eu falei isso no meu vídeo, em que eu explico por que eu deixei de ser amilenista. Sabe por que eu deixei de ser amilenista, meus irmãos? Não é porque o amilenismo ele é derrotista, não. Porque se a Bíblia realmente prega o derrotismo, quem sou eu para ir contra a Bíblia? Mas é porque o amilenismo professa uma cristologia incompleta, uma cristologia baixa. Com isso eu não estou falando que eles sejam hereges, tá? Não venham querer distorcer minha fala e dizer que eu estou sustentando um sectarismo. Entendo que amilenistas são irmãos em Cristo, via de regra. Porém, o amilenismo não faz jus ao ofício real de Cristo. Porque que rei é esse que não é rei sobre nações inteiras? Que não tem o poder de impor a sua força perante seus inimigos? Os amilenistas vão falar que Cristo é aquele homem da Galileia, aquele homem pobre, carpinteiro. Cristo está sentado à destra do Pai. Ele julgará as nações com cetro de ferro. Ele governa a sua igreja. Nós, enquanto igreja, somos embaixadores de Cristo. Nós temos uma missão. Nós temos um mundo para pregar o evangelho. E o evangelho, ele gera resultados. Ele não se reduz a uma meia dúzia de indivíduos ou um punhado de indivíduos que não vai acarretar transformação de nações, inclusive de estruturas políticas. Nós acreditamos no poder de Deus como algo que há de transformar realidades inteiras. E com isso eu trago outra citação do Dr. Lorenz Bottner, que diz o seguinte: cremos que a grande comissão inclui não apenas o anúncio formal e externo do evangelho pregado como um testemunho às nações, como pré-milenistas e amilenistas defendem, mas sim a verdadeira e eficaz evangelização de todas as nações, para que assim os corações e as vidas das pessoas sejam transformados por ele. Então é isso. A grande comissão não é apenas um anúncio formal do evangelho. É uma evangelização eficaz, Leandro Lima. E essa evangelização eficaz, ela transforma nações. Por que o Brasil está do jeito que está? Sendo que a gente tem quase 30% de evangelho, 30% de evangélicos. Porque os evangélicos não pregam o evangelho direito. Pregam o evangelho como algo restrito a uma fração ínfima da vida. Quando o evangelho, ele tem impactos na vida como um todo. E a palavra de Deus, que é essencial para a pregação do evangelho, porque veja bem, o evangelho é uma boa notícia. É uma notícia de que Cristo morreu, de que Cristo ressuscitou, de que Cristo é Senhor.
A palavra evangelho vem do grego evangelion, que é boas novas. E em que contexto a palavra evangelion era utilizada? Era utilizada para quando o Império Romano dominava uma província. Aí os arautos, os embaixadores do imperador, melhor dizendo, eles iam até os povoados dessa província e anunciavam o evangelion, que era a boa nova de que vocês agora estão debaixo da paz de César. Nós somos convidados, chamados a anunciar aos povos dessa terra de que se eles se renderem, eles estarão debaixo da paz do maior imperador que já existiu ou existirá, Jesus Cristo. Porque Cristo é sim um imperador. Cristo é meu rei. Eu brinco que eu sou monarquista. Não que nem esses monarquistas que vocês veem por aí. Meu rei se chama Jesus Cristo. Ele sim tem poder, ele sim é bom. Para a monarquia funcionar, ela precisa ter um rei que não é simplesmente bom. Ele é perfeito. E o homem perfeito tem nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nesse que eu acredito. E Leandro Lima, eu tô falando isso aqui por quê? Por que eu tô falando isso? Tô falando que se você não entender isso aí, você não vai entender o pós-milenismo. Ficar só atacando caricaturas não adianta. Você tem que lidar com isso. Ó. Eu trouxe citações. Citações não só de pós-milenistas. Hoje existem muitos pós-milenistas ainda, mas essa posição foi mais popular no século XIX. Porque era o século do otimismo mundial, né? O século das missões mundiais, a igreja estava se espalhando por todo o mundo, era a era da ciência, né? A ciência descobrindo muitas coisas, ajudando a humanidade. Se pegar teólogos como eu cito, como Charles Hodge, que é um teólogo do século XIX, um pós-milenista, né, por excelência, ele tem uma grande crença de que o mundo vai ficar bom em algum momento. Mas o século XX deu uma desanimada na turma, né? O século... Olha, primeiramente, esse argumento é muito fraco, porque ele condiciona a posição escatológica ao momento histórico. E você quer entender por que esse argumento é muito fraco de maneira mais profunda, ô Leandro Lima? Existiu um proto-pós-milenista do passado que não viveu num tempo bom. Depois eu vou discutir se o século XIX foi de fato bom, tá? Porque essa é uma outra falácia generalizada por aí. Ah, o século XIX foi um século bom. Eu discordo. E já vou explicar por que eu discordo. Mas antes de mais nada, você tem que lembrar de um camarada chamado Atanásio. Atanásio foi exilado várias vezes. Lutou praticamente sozinho contra uma igreja que abraçou o arianismo. Um homem que foi perseguido, difamado, prejudicado de todas as formas possíveis. E ele era pós-milenista. Claro que aqui estou admitindo, de antemão, que uso um anacronismo. Porque todas as posições escatológicas, para você reivindicar uma autoridade do passado, você precisa ser anacrônico. Mas agora, Atanásio era um cristão otimista no que toca à erradicação do paganismo e o advento do evangelho. Galera, esse aqui é o livro do David Chilton, ó, Paraíso Restaurado. Um autor moderno aí, que fica como sugestão para o Leandro Lima e para aqueles que querem entender o pós-milenismo lerem. Já deixo aqui como indicação. Você quer um livro para aprender pós-milenismo? Ó, esse aqui é o livro, um dos mais panorâmicos que tem. Um livro relativamente curto que você vai conseguir entender o pós-milenismo. E por que eu estou abrindo esse livro? Olha quem David Chilton cita a seu favor. Santo Atanásio. Não sei se vai dar aqui para ler, ó. Santo Atanásio. Um cara que, como eu estou falando, foi perseguido, viveu as piores condições de vida possíveis. E eu vou ler aqui o que Santo Atanásio diz na obra sobre a encarnação do Verbo. Abre aspas. Mesmo antes de sua aparição no corpo, Cristo devia alcançar a vitória contra os demônios, seus adversários, e obter os troféus contra a idolatria. Podemos observar com os nossos próprios olhos como, por toda parte, os povos abjuram aos costumes de seus pais e a impiedade dos ídolos, depositando de então em diante a confiança em Cristo e sendo contados entre os seus.
A impiedade dos egípcios não cessou, a não ser quando o Senhor do Universo, levado, por assim dizer, sobre uma nuvem e vindo corporalmente para o meio deles, reduziu a nada o erro da idolatria e reconduziu os homens a si e, por seu intermédio, ao Pai. Foi ele quem, à luz do sol, diante de toda a criação e dos que o matavam, foi crucificado. Sua morte trouxe salvação universal e a criação inteira foi redimida. Isso aqui é um trecho da obra sobre a encarnação do Verbo, de Atanásio. E David Chilton usa muitas citações do Atanásio aqui. Então vocês veem que Atanásio, apesar da sua situação desfavorável, olhou com otimismo o colapso do paganismo. O fato de que a religião pagã estava progressivamente sendo abandonada. Sabe quem, curiosamente, diz uma coisa parecida num tempo ruim? Agostinho de Hipona. Isso aqui é a obra de Agostinho de Hipona, A Cidade de Deus. Eu já tinha lido essa obra, coisa de uns 10 anos atrás, e terminei de reler no dia 13/7, ó, há pouquíssimo tempo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 do mesmo mês. E olha o que Agostinho, autor que muitos associam ao milenismo, diz, ó, no tomo 1 da Cidade de Deus, na página 346. A verdade arruinou o que o erro estabeleceu. A fé destruiu as obras da incredulidade. O retorno ao Deus Santo, ao Deus de verdade, aniquilou o estabelecido pela aversão ao culto e à religião divina. Esse divino aqui no sentido ruim da coisa, que cria nos deuses pagãos. Isso aconteceu não apenas no Egito. O único objeto das lamentações que o espírito dos demônios inspirava a Hermes Trismegisto, mas em toda a terra que canta um cântico novo conforme as escrituras, verdadeiramente santas e verdadeiramente proféticas, onde está escrito: cantai novo cântico ao Senhor, cantai ao Senhor toda a terra. Eis o título do Salmo, quando se edificava a casa depois do cativeiro. Com efeito, a casa do Senhor, a cidade de Deus, a saber, a igreja, edifica-se em toda a terra depois do cativeiro, em que escravos dos demônios gemiam os homens libertados pela fé e transformados hoje em pedras vivas do divino edifício. Porque, embora autor de deuses, o homem não era menos escravo da própria obra. Adorando-os, entrava na sociedade, não de estúpidos ídolos, mas de pérfidos demônios, que são com efeito os ídolos, senão objetos que, de acordo com a palavra das Escrituras, têm olhos e não veem, e não passam de inúteis obras-primas, desprovidas de sentimento e vida. Mas os espíritos imundos, por arte nefasta ligados a semelhantes estátuas, admitindo em sua sociedade as almas de seus adoradores, haviam-nas reduzidos a miserável servidão. Por isso diz o apóstolo: sabemos que o ídolo nada é, mas o que os gentios imolam aos demônios, não a Deus. Não quero que vos tornais sócios dos demônios. Depois do cativeiro em que os espíritos malignos retinham os homens, edifica-se em toda a terra a casa de Deus. Daí tomou o título salmo que diz: cantai novo cântico ao Senhor, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor e bendizei-lhe o nome, anunciai dia a dia a salvação que nos manda. Anunciai aos gentios sua glória e a todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvores e terrível acima de todos os deuses. Porque todos os deuses dos gentios não passam de demônios, mas o Senhor fez os céus. Conclusão, para a gente fechar. Quem previa aflito o advento dos tempos em que o culto aos ídolos seria abolido e que os demônios decairiam do império sobre quem os adorava? Queria, por conseguinte, sob a inspiração do espírito maligno, a duração eterna do cativeiro, que deveu cessar, diz o salmista, para edificar-se a casa em toda a terra. Olha o que ele vai dizer a seguir sobre Hermes Trismegisto, um profeta de demônios, uma figura adorada, venerada pelos pagãos, até hoje. O próprio Hermes viu-se milagrosamente obrigado a confessar que as instituições cuja ruína vindoura lhe aflige a alma não têm por autores a razão, nem a fé, nem a piedade, mas o erro, a incredulidade, a aversão e o ódio à verdadeira religião. Então você vê aqui como que Agostinho, ele afirma a destruição das religiões pagãs. Isso num contexto pessimista também, porque a Cidade de Deus foi escrita após a queda de Roma. Agostinho, eu não vou aqui falar que ele era um pós-milenista, que ele tinha uma escatologia fechada dentro do que a gente pode considerar pós-milenismo, mas ele tinha um ideal de civilização cristã
que os amilenistas não têm. Os amilenistas são derrotistas. Então, vocês percebem como esse negócio de você ter uma perspectiva positiva sobre o avanço do reino dos céus e o colapso do paganismo, o que é o cerne do pós-milenismo, isso não está condicionado a um determinado período histórico? Não está. Eu trouxe aqui 2 exemplos, ó, Atanásio e Agostinho. Agostinho tinha uma expectativa benéfica sobre o crescimento do reino. Por isso, é plenamente possível você advogar, Leandro Lima, que Agostinho, ele era um pós-milenista, tá? Ele era alguém que tinha concepções a partir das quais você pode sustentar o amilenismo e tinha convicções sobre as quais você pode afirmar o pós-milenismo. E, de novo, eu reivindico a autoridade de Miller Erickson, que diz o seguinte na sua obra Teologia Sistemática, abre aspas, nem sempre é possível distinguir o amilenismo do pós-milenismo, visto que compartilham de muitas características comuns. Aliás, vários teólogos que não tratam das questões específicas que distinguem as duas posições, entre eles Agostinho, João Calvino e Bibi Warfield, foram considerados por ambos os grupos como seus antecessores. É provável que o pós-milenismo e o amilenismo simplesmente não tenham sido diferenciados durante grande parte dos primeiros 19 séculos da Igreja. Se a tese do Miller Erickson for correta, Leandro Lima, a mesma coisa que vocês falam contra o pós-milenismo pode ser dita contra o amilenismo. Então, a gente vê que não tem como você condicionar uma escatologia a um determinado tempo. Óbvio que o tempo influencia a maneira como as pessoas fazem teologia. E escatologia, sendo um aspecto da teologia, é influenciado por isso. Mas nós não podemos reduzir a posição pós-milenista a isso. Assim como nenhuma posição pode ser reduzida a isso. E, de novo, esse é um argumento que pode ser utilizado contra o amilenismo. Da mesma maneira que você diz que as pessoas são pós-milenistas porque se encontram num contexto positivo, eu poderia dizer, você é amilenista porque você vive num momento ruim da história. E a história recente, ela tem presenciado muitos momentos ruins. Existe uma máxima que diz que toda geração acha que é a última. Todos nós achamos que vivemos na pior época da história. Tendemos a pensar isso. Quando se a gente fizer uma análise fria, nós vemos que o mundo atual é muito melhor do que o mundo era há 100 anos atrás. Então, os amilenistas também são fruto do seu tempo, como os pós-milenistas. E esse argumento de que as coisas começaram a melhorar, logo o pós-milenismo começou a crescer, é inadequado. Eu, embora pós-milenista, sou extremamente pessimista em relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil está numa situação desgraçada. Nós vivemos um tempo tenebroso. Não é porque tem 30% de evangélicos que eu tenho uma postura otimista em relação ao Brasil. Eu não tenho. Eu acho que nós vivemos um período tenebroso. Mas nem por isso eu deixo de ser pós-milenista e nem por isso eu deixo de entender que Deus está agindo. E de que progressivamente o reino está crescendo. Ainda que a igreja não tenha sido consistente, tenha sido fiel em todos os seus aspectos. Motivo pelo qual nós temos governantes ímpios sobre nós. Nós somos perseguidos. Então vocês conseguem entender, irmãos, como a coisa é muito mais complexa. Agora chegou o momento de eu analisar a fala dele de que o século XIX foi um século maravilhoso, porque teve missões, porque o iluminismo teve seu ápice. Eu pergunto para vocês, vocês acham que as invasões napoleônicas foram uma coisa boa? Vocês acham que a secularização da Europa foi uma coisa boa? Porque o século XIX, ele primeiro tem guerras. As guerras napoleônicas, elas marcaram o século XIX. O século XIX tem secularização, um elevado nível de secularização. A Europa efetivamente se secularizou no século XIX. Existe um despertar do esoterismo e de muitas heresias na Europa e também nos Estados Unidos. Isso é bom, Leandro Lima? Não é. São coisas ruins. Nós devemos olhar o século XIX como um século que teve coisas boas, sim. Como todo período histórico no qual Deus manifesta a sua providência, tem a sua igreja sendo preservada. Tem o reino crescendo. Mas agora, nós não podemos dizer que o século XIX foi um momento positivo. Havia um otimismo em torno do iluminismo, mas isso se dava por parte de cristãos liberais e por parte de céticos. O período em que Charles Hodge viveu não era um período tão bom assim.
Se você olha para os Estados Unidos, Leandro Lima, os Estados Unidos passaram por uma guerra brutal, que é a Guerra de Secessão. Então vocês percebem, gente, que basta a gente espremer um pouco. Olha que eu nem parei para... Eu nem me preparei para fazer esse react. Olha quanta coisa eu já falei do século XIX, que mostra que aquele século foi um século ruim também, em alguns aspectos. Agora, a questão das grandes guerras. As grandes guerras, elas são o motivo pelo qual o pós-milenismo caiu? Não são o motivo fundamental. As grandes guerras, dentro da ótica pós-milenista, que seja biblicamente consistente, são o juízo de Deus sobre uma civilização apóstata. A apostasia do século XIX, especialmente na Europa, porque os Estados Unidos só foram se secularizar no século XX, ela gerou um juízo de Deus. As duas grandes guerras são um juízo de Deus. A primeira, especificamente, é a que mais manifestamente é um juízo de Deus, porque você vê nações cristãs guerreando em uma guerra brutal. Se você pega as principais potências da Primeira Grande Guerra, a Alemanha, França, Inglaterra e Rússia. 4 nações, pelo menos nominalmente cristãs, se matando de maneira brutal por conta de impérios, por conta de bens materiais. Isso nada mais é do que Deus providencialmente exercendo juízo sobre a sua igreja e sobre a civilização que surgiu sob um substrato cristão. Então, a partir dos pressupostos que você admite, você chega a conclusões muito diferentes. A questão é, nossos pressupostos, eles são consistentemente bíblicos ou não? O 20 realmente veio para dar uma desanimada, né? Tanta guerra, tanto conflito, tanto sofrimento. Então, deu uma boa diminuída nos defensores do pós-milenismo, mas no final do século XX, eles ressuscitaram, ressurgiram dos mortos como a fênix, e hoje nós temos, até por causa das redes sociais, uma grande proliferação de pós-milenistas. Eu costumo dizer o seguinte, eles são os caras que eles não querem ser nem uma coisa nem a outra, porque eles não querem nem ser pré-milenistas nem amilenistas, então eles veem no pós-milenismo a coisa diferente. Olha, esse aqui é outro argumento muito falacioso. Por que eu sou pós-milenista? Porque eu não quero ser milenista nem pré-milenista? Não. Eu sou pós-milenista porque eu tenho base, porque eu li as escrituras, eu estudei as escrituras, eu procurei entender qual posição daquelas que são conhecidas, reconhecidas, melhor dizendo, né, do ponto de vista intelectual, melhor faz jus às escrituras e aderir. Por que o pós-milenismo é tão diferentão assim do amilenismo e do pré-milenismo, Leandro Lima? Você aí citou, tá aqui nesse slide aqui, ó. Ele botou expoente Rod, Gentry e Matheson. Por que você não refuta a teologia desses caras, ao invés de ficar apelando a lugares comuns? Sabe por que você não refuta? Porque você é incapaz disso. A verdade é essa. Os argumentos amilenistas são muito ruins. E eu sei porque eu fui um amilenista. Inclusive, eu aprendi muito com o Leandro Lima na época que eu era amilenista. Hoje, é claro, discordo de grande parte do que ele explicou. Mas, para se criticar uma visão, e eu sei que isso aqui não é uma aula milenista para responder o pós-milenismo, diferente daquela que eu respondi com meu amigo Daniel, feita pelo pastor Daniel Dides, para quem pelo menos eu bato palma, tá? O Daniel Dides, embora ele estivesse errado, na maioria, no meu entender, na totalidade dos seus argumentos contra o pós-milenismo, ele pelo menos se deu o trabalho de ler alguns autores pós-milenistas e tentar responder, mesmo que de maneira imperfeita. Mas agora, a galera da IPB, que é um mainstream amilenista, eles não levam o pós-milenismo a sério. Sabe por que eles não levam? Porque o dia que eles levarem, eles vão perceber o quão fraco é o amilenismo, o quão inconsistente é o amilenismo. Aí vão falar que é simplesmente um movimento de redes. E eu tenho uma péssima notícia para te dar, tá, Leandro Lima? O pós-milenismo já deixou de ser um movimento de rede. Tem muitos pastores por aí que são pós-milenistas, tá? Que estão ensinando o pós-milenismo nas suas igrejas. Vocês, amilenistas, vocês fazem da escatologia um assunto secundário, quando não terciário ou quaternário.
O pós-milenista não. O pós-milenista ele vê a escatologia como um assunto importante e difunde e passa adiante. Então, isso é produto do quê? De uma visão que cria um senso de responsabilidade da igreja. A igreja precisa se mover. A igreja precisa trabalhar. Se o mundo está ruim, a gente, enquanto igreja, é que tem que salgar, é que tem que iluminar. Falta isso no amilenismo. Por isso que a gente tem aquelas falas lamentáveis, como o do pastor Heber Campos Júnior, que eu reagi recentemente, de que está tudo perdido. E de que não adianta você ser fiel e esperar que as coisas melhorem. É disso. É desse status quo, desse mainstream amilenista. Né? Não sou igual a todo mundo, eu sou diferente, eu tenho uma posição única, não sou igual a vocês. Mas o fundamento bíblico exegético do pós-milenismo é muito fraco, extremamente fraco. Ele se constrói muito mais filosoficamente do que biblicamente, exegeticamente. Isso aqui é simplesmente uma caricatura. Veja bem o que o Leandro Lima está falando. Ele não tem base hermenêutica e exegética. Por que você, Leandro Lima, não pega um livro do Kenneth Gentry? Pega qualquer livro do Kenneth Gentry. Pega Pós-milenismo para leigos, que é o mais simples. Quero ver você refutar os argumentos. Você pegar argumento por argumento e refutar. Quero ver, Leandro Lima. É muito fácil você falar que uma coisa é fraca. É muito fácil eu chegar aqui e falar, o catolicismo romano é errado. Isso basta? Basta eu ficar fazendo troça do catolicismo romano? Não. Eu tenho que pegar documentos católicos romanos e mostrar a inconsistência deles. Tem que pegar o que papas disseram, o que está no catecismo da Igreja Católica, e refutar. Porque aí eu estou agindo com honestidade intelectual. Aí eu estou sendo coerente em criticar e falar que uma coisa é fraca, falar que uma coisa não tem base. Agora, infelizmente, por conta da rasidade onipresente no meio presbiteriano atual, as pessoas se acostumam com papas. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um canal reformado de teologia confessional, ele falando que a igreja presbiteriana do Brasil ela tem seus papas. E é verdade. Por que o amilenismo é tão famoso dentro da IPB, sendo que a IPB sequer tem uma posição escatológica oficial? Porque os papas da IPB são amilenistas. Seguem o Nicodemos, seguem o Leandro Lima. Aí acham bonito falar que são amilenistas só para se dissociarem do dispensacionalismo na maior parte das vezes. E ok, fazem pouco caso do pós-milenismo. Repudiam aquilo que não conhecem e que não se interessam por conhecer. Esse é que é o pior. Enfim, mas são muitas pessoas defendendo. Eu digo o seguinte, há semelhanças entre o pré-milenismo histórico e o pós-milenismo, porque os dois esperam algo bem literal e palpável aqui nesse mundo. O pré-milenismo espera que Jesus venha e faça isso assim, né? Estalando o dedo e estabelecendo tudo uma única vez. O pós, não, ele acredita que vai acontecer gradativo, paulatino, mas no final, chega na mesma situação. A terra vai ficar muito boa, o mundo vai ficar maravilhoso, e o reino de Cristo estará aqui nesse mundo. Então, em última instância, os dois são bem literalistas. Olha, aqui você vê, a partir da fala dele, uma falha central do amilenismo. Julgar que o reino dos céus, uma vez que ele alcance elementos terrenos, estruturas terrenas, isso seria uma aplicação literalista do reino dos céus. O amilenismo ele tem uma perspectiva pobre sobre o reino dos céus, porque ele reduz o reino dos céus a uma questão puramente espiritual. E como eu fiz a minha live com o reverendo Frank Brito, olha só, um pastor presbiteriano não ligado à IPB, mas um pastor que está ensinando escatologia na sua igreja. Ele falou uma coisa fundamental. Quando a Bíblia fala que o reino dos céus é um reino espiritual, esse espiritual não é espiritual do ponto de vista platônico, que é um reino antimaterial, mas é um reino guiado pelo Espírito Santo. Um reino cujo fundamento não é
o mesmo dos reinos de Nabucodonosor, da Pérsia, da Grécia, de Roma. Não é um reino cujo fundamento se dá mediante uma ordenança do próprio Deus. O reino dos céus, ele é um reino que tem manifestações terrenas, tem manifestações concretas. Essa coisa de um reino puramente espiritual é gnóstica, é platônica, é qualquer coisa, só não é bíblica. Então ele ataca o pré-milenismo e o pós-milenismo, revelando a fragilidade central da posição dele. Ele acha inconcebível que a gente pense em um Estado cristão, em um magistrado civil cristão, como Westminster acreditava. Pega a Confissão de Fé de Westminster de 1647. Leia o capítulo do magistrado civil, capítulo 23. Você vai ver que a Confissão de Fé, ela afirma um magistrado civil que persiga as heresias. O Estado é uma coisa concreta. Claro que você não vê um Estado, você não fala com o Estado, mas mesmo tendo um fundamento teórico, ele se manifesta, ele tem implicações concretas. Os reformados lá de trás, Leandro Lima, eles acreditavam que o Estado tem que ser cristão. Por que vocês hoje não acreditam? Por conta dessa visão. Vocês limitam o reino dos céus a uma coisa puramente espiritual. Bom, pessoal, nós vamos caminhar aí para o final desse vídeo. Visto que eu não vou reagir ao vídeo inteiro, quis realmente entender como ele vê o pós-milenismo. Eu nunca tinha visto antes o pastor Leandro Lima se referindo ao pós-milenismo. Fiquei bastante desapontado, tá? Porque eu esperava mais dele. De fato, como ele é uma pessoa realmente interessada em escatologia, eu esperava que ele teria, no mínimo, se dado ao trabalho de ler algum pós-milenista e de compreender quais são as nossas ênfases. Mas esse trabalho não foi feito. O que nos leva a reafirmar uma vez mais a necessidade do estudo, gente. Vocês querem falar de teologia? Vocês querem estudar teologia? Querem entender a teologia? É preciso ler. É preciso pegar livros, e ler. E eu vou deixar uma recomendação aqui para você que quer aprender o pós-milenismo. Leia a obra Paraíso Restaurado, de David Chilton. Essa obra dá um panorama geral sobre a escatologia pós-milenista. E se você quer conhecer todos os posicionamentos escatológicos de uma maneira panorâmica, mais honesta, eu recomendo a obra do Dr. Miller Erickson, a obra Escatologia, a Polêmica em Torno do Milênio, que é um livro que vai explorar as 4 posições, dentre elas o pós-milenismo, e você vai ter uma noção bastante abrangente do que é a escatologia. Miller Erickson é um bom autor porque ele contextualiza como essa coisa de você ficar dizendo que o pós-milenismo é uma inovação, ela não se sustenta. Por que ela não se sustenta? Porque escatologia, como eu disse no início desse react, é um assunto recente do ponto de vista sistematização e debate teológico. Então nós precisamos saber disso. De novo, eu vivo falando isso no Instagram. As pessoas não sabem a história da igreja, por isso que falam tanta besteira. Então também mergulhem na história da igreja. Tem uma série de livros aí na descrição. Eu deixo sempre um link com a minha lista de livros oficiais. Lá você vai ver muitas indicações um tanto benéficas para a sua vida de estudos. Então é isso, meus amados irmãos. Peço que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.